E aí, nação, sejam bem-vindos ao canal Fla Notícia. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha para dar aquela ajudinha. Isso aí você não negocia, isso aí você não fala, eu quero contratar. Isso aí você tem ou você não tem. Você não constrói no meio da carreira. E eu acho que tem uma situação, a gente estava falando de Roberto Dinamite no Vasco, não me entenda mal, mas eu acho que o Gabriel tem a conquistar ainda no Flamengo, além de buscar o Mundial, que se não vier agora, pode buscar futuramente, o Flamengo vai estar sempre brigando por um título de Libertadores, eu acho que é romper marcas, romper números, é tentar fazer algo que se faz muito pouco hoje no futebol brasileiro, que são longas jornadas. Eu acho que está claro para muita gente próxima até do Gabriel que a história dele hoje é no Flamengo e não é buscar uma negociação na janela de mediano ou buscar um contrato na Europa num sonho no final de ano. O Gabriel comenta com muita gente próxima que ele é feliz no Rio, ele hoje é identificado com o Flamengo e ele quer estender o máximo que ele puder essa passagem. E no momento do Flamengo, que o Prat brinca do Rio correr para o MAC e correr na descida é mais fácil, ele é o grande símbolo. Eu evito. É só pelo joelho. Precisa de joelho para correr na descida, precisa de um joelho tá em dia, viu, galera? Uma coisa é o carro, você largar o carro sem freio, uma coisa é o joelho. Correr na descida não é molezinha também, não. Porque o Prat não é atleta, então ele exatamente, desconhece os limites do corpo. Agora, voltando para o Gabriel, e você pode falar, por exemplo, do brilhantismo do Bruno Henrique na temporada 2019. Você pode falar do brilhantismo na genialidade do Arrascaeta em meses, temporadas recentes. Só que o Gabriel parece que ele é sempre a marca daquilo ali. O gol é dele. A comemoração é dele, a provocação é dele, a identificação da torcida, ela quase sempre é dele. Então, isso marca, isso forja o ídolo nesses elementos todos que o Prat trazia. Então, imagina você estender isso para 3, 4, 5 anos, você completar, a gente está falando de 4. 4 anos, quem sabe já é bastante coisa, hein? 10 anos na época mais vitoriosa do Flamengo. O que você tem nesse nível hoje em dia? Você tem o Cássio no Corinthians, Dudu no 10 anos, saindo e voltando no Palmeiras, que é desde 2015, com um hiato aí de um ano só nesse intervalo. E acho que você bate aí, porque você está falando de longevidade. Então, o Gabriel ele tem essa possibilidade. E ele também, eu acho que tem muitas ressalvas a serem feitas do Gabriel fora de campo nos 4 anos, mas eu acho que recentemente ele passou a entender muito mais a importância dele fora de campo. Não dá só para você construir essa magnitude toda de imagem se você não conseguir entender o seu tamanho. Eu prefiro esperar nesse sentido agora. Eu acho que vale Dorival. Não, acho que vale esperar, Zé, mas acho que a gente tem que sempre pontuar também quando tem uma evolução, não só tacar pedra. Mas eu preciso particularmente, eu preciso ver se essa evolução dele pelo lado pessoal foi muito por conta da presença do Dorival no vestiário, pela gratidão, por aquilo que o Dorival fez lá na época do Santos. Eu acho que pode ter uma coisa dele, Zé. Ele querer ser maior. E pela pessoa do Dorival, quem conhece o Dorival sabe que o cara é fantástico, é de uma educação, uma coisa sensacional. E aí o cara que quer sacanear fica até se sentindo mal, né? Porque o Dorival tem essa característica. Eu acho que o Gabigol está abaixo do Zico. Ah, sim, isso eu concordo plenamente. Mas já é o segundo. E acho que é uma opinião pessoal nossa, mas eu entendo quem queira abrir debate. Claro. Sim, eu acho que em termos de grandeza de títulos e de é mais ou menos, vou tentar pegar um outro cara que também para mim é fundamental na história do Corinthians, que é um dos grandes, se não o maior ídolo. Para mim, Marcelinho Carioca. Sim. Você pega aí todos os títulos importantes, ou ele deu o passe, ou ele fez o gol. É a mesma coisa o Gabigol. Os títulos importantes, o que ele fez? No primeiro, aquele golzinho lá, mas o segundo, o gol que deu o título. Os 2 gols. Depois a postura dele, a forma dele, essa marra que a gente brinca, né, que é essa marra de fazer assim, o jeito dele de ser, eu acho que isso contribuiu para que ele se transformasse, nesse jogador. E com essa identificação que a torcida do Flamengo criou para ele e para o futebol brasileiro. Dá para a gente discutir? Dá, lógico que dá para discutir, porque dentro da história do Flamengo passaram vários jogadores importantes que construíram a história do Flamengo também. Mas eu acho que pela potência que se transformou o Gabigol dentro da história do Flamengo nesse curto período, é difícil de você falar assim, qual outro jogador? Mesmo o próprio Arrascaeta, que é um jogador fantástico. Para mim, tecnicamente, é o melhor do clube. Junto com o Everton Ribeiro, para mim, são os 2 melhores tecnicamente jogando. Eles são fantásticos.
mas eles não conseguem atingir o que o Gabigol atinge. Porque o Gabigol, ele sai, quando ele está jogando, o Gabigol sai do campo e está na arquibancada. Ele toca em muitos pontos do torcedor. A Copa do Brasil última contra o Atlético, que ele fala o inferno, a volta vai ser o inferno, que ele é criticado. Ele é meio perseguido até pelo STJD, né? Tudo que ele fala, faz e tal. A disputa por pênaltis, como ele sempre a disputa de pênaltis contra o Corinthians, que era um momento psicológico favorável pro Corinthians. Ele não só faz o gol que mantém o Flamengo vivo, que é a especialidade dele, bater pênalti, mas a forma como ele percebe em uma fração de segundos, poxa, eu tenho o poder, eu vou levantar o Maracanã. Eu vou reacender a torcida do Flamengo, que tá meio calada. Ele tem esse poder, ele tem essa consciência, né? Bubu, tem um momento, eu não lembro qual jogo foi. Eu não sei se ele foi cobrar um escanteio, alguma coisa. Ele chegou próximo ali à linha de fundo e ele fazia assim pra torcida. Ele não tinha feito gol nem nada, só um... A torcida cantando. E ele cantava junto com a torcida. É o entender o ambiente Maracanã. Espetacular. A volta do Gerson, isso compõe o personagem. Ele é pivô também. Ele convenceu o Gerson, olha, porque ele é um cara que não deu muito certo na Europa e pra ele, paciência. Eu sou o maior ídolo hoje da maior torcida do Brasil, entendeu? E não só do Flamengo. Quem é o maior jogador brasileiro da história da Libertadores? Bom debate. Fala pra mim. O maior jogador brasileiro da história da Libertadores. Pô, Vale tem Pelé? vários, hein? Não, isso que eu falo, pode colocar lógico, Pelé? Pelé, você pode colocar Raí. Mas aí são dois debates. Libertadores, ganhou 2, perdeu 2 com o Santos. O maior... Raí é um... Não é artilheiro nenhum. Então, mas assim, Raí, ele virou o maior artilheiro. Aí nosso amigo votou no Raí, mandou pra mim. Aí pouco, uma Libertadores, mas o Cássio naquela Libertadores 2012 foi gigante. Então, mas se você pegar por números, você vai ter alguns caras assim, o Danilo, que foi muito bem no São Paulo, no Corinthians, é um dos caras que mais jogaram, o Rogério Ceni, você pode botar o Pelé, que é um símbolo dos anos 60. Jardel é um nome. O Zico foi muito bem em 81, sendo decisivo e tal. O Gabigol, ele tá no pódio com certeza. E com enorme chance ainda, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Não, no pódio sim. Porque assim, ele bateu o Luizão, né? Que igualou como o maior artilheiro da história. Um cara que foi bicampeão, sendo decisivo nas duas decisões. O que tem de se levar em consideração aí, Bubu, que esses jogadores jogaram outras Libertadores. Sim. Eu acho que o tamanho da Libertadores dos anos 60 é um tipo de tamanho, hoje é um outro tipo de tamanho. O futebol brasileiro tem um outro tipo de tamanho econômico também na competição. Então, mas é que nem a comparação recente que foi feita entre Maradona e Messi. Eu ainda acho o Maradona mais jogador. Mas você fala, pô, mas como é que você pode falar isso? Agora o Messi, que já tinha números melhores, mais gols, mais jogos, mais artilheiro da seleção, e agora ganhou a Copa que o Maradona ganhou, ele também ganhou e tal. Mas o impacto que representa a idolatria, o Messi não vai alcançar o Maradona, eles têm personalidades diferentes. O Arrascaeta, ele é mais contido, ele é na dele, ele é reservado. O Gabigol é essa explosão, entendeu? De comunicação, é uma coisa que a gente trabalha um pouquinho, comunicação. A gente falava do Tyson, que o Tyson tá errando na comunicação, interna e externa, e por isso que ele gosta de uma forma ruim. O Gabigol é o contrário, ele só aumenta e multiplica a idolatria com o seu carisma, com a sua forma de se expressar, que às vezes as pessoas não entendem, ou um rival pode se sentir ofendido, ou a imprensa pode fazer um estandarte inferno, poxa, tá jogando o quê? Tá incitando violência, não sei o que. Porque a idolatria, né, Bubu, ela é muito pessoal também, ela é muito assim, tem gente que idolatra um jogador que ele não é o melhor tecnicamente do time, mas você se vê representado por ele, ou pelo comportamento dele, ou pela maneira que ele joga, ou pela maneira que ele não aceita a derrota. Então, assim, claro que vai variando muito de pessoa para pessoa, né? E a impressão que eu tenho é que o rubro-negro se sente muito representado pela figura do Gabriel. Demais. Pelos gols, e por isso que o Bubu falou, em relação à figura que ele é notícia, ele é midiático, tudo isso tem um peso também. Bubu falou aqui de o Cruzeiro do Tostão, né? O Santos do Pelé. Quem mais? O São Paulo do Raí. São Paulo do Telê, né? O São Paulo tem o Telê, tem o treinador. Mas do Raí também. O Raí não foi bicampeão do mundo, né? Sim, o Raí foi campeão do mundo em 92. O 93 já não 93 ele não estava. Já está marcado, é o Flamengo do Gabigol? Sim. Dessa geração, sim. Essa ele já tem. Na atualidade, essa ele já tem pra assim, quando começou a pandemia, eu fiz por conta própria, eu comecei a fazer o time de todos os tempos, eu fiz uns 120 clubes no mundo, todos os times que tinham feito final internacional. E aí eu já botei ali o Gabigol. Acontece. Botei a Inter. Eu pensei em botar o Zé na Inter. Você não colocou o Zé na Inter? Não botei o Zé na Inter, ele ficou bravo por isso que ele tá me cornetando. Eu? Mas assim, aí eu botei... Quem? Espera um pouquinho, colocou quem? Eu botei o Gabigol no Flamengo todos os tempos.
A Inter, eu preciso puxar aqui, eu posso escalar para ele depois, mas a Inter teve um sucesso muito grande nos anos 60, na época Esquece a Inter, vamos voltar pro Flamengo. Colocou quatro holandeses no meio campo. Aí muita gente me criticou, você tá louco, você é modinha, você não conhece a história do Flamengo, como é que você coloca o Gabigol agora aqui e tal, né? E ele aumentou a história depois. Mas eu falava, ele e o Adriano, poxa, ele já é mais importante. Né, para ficar nesse século de caras que ganharam títulos importantes ou que foram ídolos. O Gabigol é maior que o Adriano. O Gabigol já é bem maior que o Adriano. Mas qual o critério? Os títulos? Qualquer coisa. Ele nunca vai ser melhor que o jogador que o Zico. Não tem como. Ele pode, não sei, não vai alcançar também o número de gols do Zico. É praticamente impossível, né, no Flamengo. Mas você acha que ele vai alcançar o patamar do Zico? A gente fala, o primeiro é o Zico. Imagina, se ele ganha Zico e Gabigol, se ele ganha um Mundial, ganha mais umas 2, 3 Libertadores e tal. Mas Mundial, 2, 3 Libertadores, mas brasileiro. Mas a gente volta pro papo que você tava do Maradona. Você vai falar, por exemplo, vai além do número. Marcelinho Paulista ou Rivelino? Rivelino é mais jogador. Carioca. Marcelinho Carioca. Paulista era volante. Era volante, mas você gosta da posição. Era bom jogador. Então, Marcelinho Carioca venceu muito mais no Corinthians do que o Rivelino, que seus 100 títulos. Mas quem que é, para muita gente, é maior jogador indiscutível? É o Rivelino. É muito por identificação, eu acho. É muito por você se sentir representado por aquele jogador. Não necessariamente ele é o melhor jogador, tecnicamente, do time. Então, é que, por exemplo, você pega assim, a gente está hoje num dia de muita homenagem ao Roberto. Sim. O Roberto é um ídolo máximo do Vasco, mas ele tinha um perfil que não era contestador, ele não era rebelde, ele não provocava rival. Claro. O Gabigol tem essa veia mais, né, populista, de aparecer, e o flamenguista gosta disso, né, de ser protagonista. São tempos diferentes, né? Eu vou usar o meu comentário de ontem para tentar justificar essa escolha de Gabigol, Pelé, Zico, Maradona, Messi e tal. Porque, assim, esses caras, eles são muito potencializados e eu não estou tirando os méritos deles, né? Porque, acho que dos anos 90 para cá, nós começamos a analisar o futebol de outra forma. Né? Às vezes a estatística, às vezes com a globalização. E até no volume maior, né? Até no volume maior de comunicação, de com a globalização da informação, com a internet, as redes sociais, o cara ganhou um peso muito grande. O que os caras fizeram no passado para que até hoje eles sejam lembrados da forma como eles são lembrados, você tem que potencializar, sei lá, 1000, não é nem ao quadrado, é potencializar 1000, porque eram tempos totalmente diferentes. Mas eles não poderiam fazer isso aqui. Não, isso é uma outra discussão, isso é uma outra forma de enxergar o jogo, mas o que esses caras fizeram, você imagina Pelé com a internet hoje. Isso. Você imagina hoje... a gente tem que levar em consideração a medicina, tem que levar em consideração tudo, o cenário todo. Mas ficaram muito cenário, tempo. Né? O campeonato estadual era um outro tamanho, a medicina era diferente, a recuperação era diferente, tem tudo isso também. Talvez daqui, eu não sei quantos anos, né, Bubu? Talvez a gente esteja lá na aposentadoria daqui uns 15, 20, 30 anos. Tudo isso? É lógico, você tem que trabalhar, Bubu. E aí a gente tá lá assistindo televisão e novos personagens, novas formas de análise potencializam determinados jogadores de uma outra maneira. Agora o ídolo, a gente muito momento, né? Por exemplo, o Gabigol, se ele fizesse o que ele faz hoje nos anos 90 ou nos anos 80, provavelmente ele não terminaria um jogo. Sim. Não tinha câmera para proteger, não tinha câmera para ver. Os jogadores eram... E aí... as pessoas vão entender, quem quiser entender vai entender o que eu estou falando. O jogador que tinha muita classe, os caras quebravam. Você no escanteio, você nem olhava a bola, você olhava para da onde ia vir o soco. Né? Talvez, por exemplo, essa figura do Gabigol, ela não teria tamanha potência, porque talvez não iriam deixá-lo. E aí não é demérito do Gabigol, não é isso. Eu estou tentando analisar de todas as formas, passando por tempo a tempo, né, década a década, para valorizar ainda mais o trabalho desses caras. Porque não é fácil. A exposição e o peso também para cima desses jogadores, ela é gigantesca. O que o Gabigol faz hoje é só ver, qualquer pessoa entendeu o que ele falou sobre o inferno, que seria a torcida, o espetáculo que a torcida iria fazer, né? O clima, só que aquelas coisas. Lado, Não, mas eu estou dizendo, para você ver como as coisas elas podem ser distorcidas no mundo de hoje e você pode destruir a carreira de um jogador. Você pode pegar, o Gabigol poderia simplesmente chegar e xingar ou reagir de forma diferente.